Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vosso em Cristo, presbítero Ananias Oliveira. Estamos iniciando mais um momento do nosso Mantenedores do Fogo. Queridos, feliz por mais uma vez iniciarmos este momento onde aprendemos da palavra de Deus. Hoje iremos aprender um pouco sobre quem é Deus, uma matéria da teologia sistemática que tem como nome teontologia. Tema central, teontologia, que é a matéria que estuda Deus. Bem, sabemos que desde os primórdios, desde o início, os homens tentam saber, descobrir quem é Deus. Eles levantam império, reinos, governos. E a pergunta, ela continua ecoando-se. Quem é Deus? Você vê aí que grandes histórias já se passaram pela humanidade, histórias aí dos gregos, romanos, sírios, persas, egípcios. E no decorrer dessas histórias, as histórias babilônicas, nós vemos que grandes nomes foram intitulados-se como Deus, deuses pagãos. E a pergunta ecoa-se mais uma vez. Quem é Deus? Para tanto, dentro da teologia bíblica, nós temos uma matéria que tenta, ou ela traz, melhor falando, a resposta de quem é Deus, quem é o Senhor. Nós devemos entender, em primeira mão, que para saber quem é Deus, devemos ter conhecimento da sua palavra. A própria palavra de Deus já nos diz no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E tem uma frase que eu gostei muito, eu até coloquei nas redes sociais, que é: Deus não iniciou quando o início iniciou. Deus iniciou o início. Eu gostei muito dessa frase. Deus não iniciou quando o início iniciou, mas Deus iniciou o início. Quem é Deus? Deus, ele é um ser pessoal que possui autoconsciência. Ele disse isso a Moisés no capítulo 3, versículo 14 de Êxodo: Eu sou o que sou. O próprio Deus, ele também diz através do profeta: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então, Deus, ele é um ser superior, acima de tudo e acima de todos. Ainda nós vamos entender que, segundo algumas mitologias, por exemplo, a mitologia grega, deuses eram divindades que faziam parte de sua religiosidade. Eles eram vistos como seres imortais que representavam força da natureza, habilidades e conceitos abstratos. Estes que, segundo a mitologia, no seu panteão de deuses, no total aí de 12 deuses gregos, o seu líder maior, chamado de Zeus, que era o rei dos deuses, governante do Monte Olímpio, deus do céu, do raio, dos trovões. Quem nunca assistiu um filme aí de Hércules, onde traz à tona aí sobre Zeus, né? Porém, quando falamos de Deus, estamos dizendo que o evangelista João, escrevendo o Apocalipse no capítulo de número 1, versículos 3, ele já traz à tona concernente a Deus, dizendo-nos: e o que estava sentado no trono era de sua aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda, e do seu trono saía relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então perceba que Deus, ele está acima de tudo. Deus, ele é o Senhor. Então, na mitologia grega, o grande Senhor era Zeus. Aí a palavra de Deus já faz cair por terra a mitologia, dizendo que ele, o nosso Deus, ele é que está acima de tudo e de todos. Ainda sobre a mitologia grega, nós vamos ver que existia Deus como por nome de Eras, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Artemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio.
O apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículos dos 22 a 28, a Bíblia diz que Paulo chega lá em Atena e diz o seguinte: estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais são, e não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Paulo estava dizendo, este que vocês levantaram o altar dizendo que era o Deus conhecido, é esse que eu estou anunciando. E Paulo agora está no território dos deuses gregos. Aí ele começa a dizer que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Só que já nos remete até lá no livro de Salmos 115, onde diz que os deuses dos homens são feitos de prata, ouro, madeira, barro, que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem pé, mas não anda, mão, mas não pega, nariz tem, mas cheiro algum chega nas suas narinas. Então, Paulo estava dizendo, o nosso Deus, o Deus que eu vos falo, ele é o que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar entre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. E ele continua dizendo, para que buscássemos ao Senhor, se porventura toteando o puséssemos achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então Paulo, ele aqui, lá em Atena, ele já dá uma mensagem bíblica, trazendo uma mensagem concernente quem era Deus. Ainda segundo as mitologias, a mitologia egípcia diz que seus deuses eram como criadores do universo e controlavam as vidas das pessoas. Para os egípcios, seus deuses atuavam de forma a preservar a harmonia do universo, havendo centenas dele, como Osíris, que era conhecido como quem governava os mortos, ou aquele que governava o submundo. Aí eu gosto na palavra de Deus, que Jesus, o Filho de Deus, quando disse, eu e meu Pai somos um, demonstra o seu poder, a sua glória, quando Lázaro, depois de 4 dias morto, diz, Lázaro, vem para fora. Então você percebe que Deus, ele é um Deus superior. Nosso Deus é um Deus acima de tudo e de todos. Tem ainda a Ísis, a Anubis, Deus Ra. Então, e Moisés, ele também traz uma palavra concernente a Deus sobre esses deuses. Capítulo de número 3, versículo 14 e 15. Disse o Senhor a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E disse mais o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome, eternamente, e este é o memorial de geração em geração. Deus disse a Moisés, até mesmo para dizer a Faraó, o eu sou me enviou a vós. Eu sou o que sou. Deus estava dizendo, eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Eu sou o que sou. Estou além do que você possa imaginar. Eu sou superior a tudo e a todos que exista. Eu sou o que sou. Existe ainda a mitologia babilônica, que eles dizem que o maior deus deles era o Marduk, que também é chamado de Bel, que significava Senhor, estava associada à água, ao julgamento, à vegetação, e eles acreditavam que Marduk era o responsável pela escolha dos reis da Babilônia. E a resposta de Daniel, e a resposta também, melhor falando, de Sadraque, Mesaque e Abednego, alusivo a esse deus Marduk e a grande estátua levantada por Nabucodonosor, foi que o nosso Deus, ele é o Senhor dos céus. E se o Senhor quiser nos jogar dentro da fornalha e nos matar, e nós morremos, ele continuará sendo Deus. E a Bíblia diz que no capítulo de número 3, versículo 17 de Daniel, versículo 24 e 25 diz, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos,
é que nos poderá livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão. Então, rei Nabucodonosor, versículo 24, se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitões: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram: sim, rei, é isso mesmo. Ele disse: e como que eu vejo, na verdade, um quarto homem, vejo 4 homens soltos que anda passeando dentro do fogo e nada há de lesões nele, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Ele estava falando aqui de uma forma teofânica, mais na frente a gente até pode alavancar um pouco sobre isso, a forma teofânica, onde Jesus ele aparecia como homem aqui na terra, como anjo até, o Deus escondido, Deus fonia escondido, Deus, Cristo, ele se materializava aqui na terra para falar com os homens. Por exemplo, quando veio falar a Manoá sobre Sansão, a Bíblia disse que Manoá disse: eu posso te oferecer sacrifício? Ele disse: oferece-me se eu sou maravilhoso, e saberás que eu sou maravilhoso. Quando Abraão, Deus veio falar com Abraão, o próprio Abraão ofereceu sacrifício, trouxe para o anjo que veio falar. Então, perceba que Deus ele vinha em forma, Cristo vinha em forma teofânica, trazer ali a sua presença aos homens. Ainda na mitologia fenícia e canané, os deuses como Baal e Azerá, e a Bíblia diz que Elias, os irmãos conhecem bem, ali no Carmelo, que o Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus, seria Senhor. Mas a pergunta que ecoa é: quem é Deus? Em meio a tantas informações, a pergunta ainda ecoa: quem é Deus? Na filosofia, nos estudos, nós podemos trazer algumas definições para Galileu Galilei, o pai da física, considerado o pai da física e um grande matemático. Ele falou: a matemática é a linguagem que Deus escreveu no universo. Para a psicologia, Deus é o conjunto de toda a perfeição, soberania, temor e bondade. Para a física, Deus é o próprio conjunto de leis que rege a natureza. Para Robert Boyle, o pai da química, ele diz que as regularidades existentes no mundo são a expressão da vontade manifesta de um ser superior que dá curso à natureza. São as necessidades naturais, ou melhor, os costumes de Deus. Para a biologia, o estudo da criação de Deus não está em oposição à fé, mas é uma expressão da própria fé. Então, a biologia diz que a criação vem através da fé de um Deus superior. Não é apenas aquilo que os darwinistas, ou Darwin falou, né? Não, naquela teoria de Darwin, não. A biologia diz que Deus é a expressão da própria vida. Mas a indagação ainda continua, né? Quem é Deus? Deus ele é um ser pessoal, pois possui autoconsciência. Eu sou. Ele sabe quem é ele. Eu sou. Ele é quem revela-nos os seus mistérios. Ele dá a quem ele quer, ele faz o que ele quer, tanto o seu querer como efetuar. É tudo sobre o seu domínio e sobre o seu controle. Quando falamos de Deus, temos que ter a noção à tona e ter ciência de que Deus ele tem atributos. Existem alguns atributos de Deus. Nós podemos falar dos atributos de Deus, temos os grandes atributos de Deus, que podemos citar como a onisciência, a onipresença e a onipotência. Nós podemos ver que os atributos de Deus eles são divididos em dois. Quais são os dois atributos de Deus? São os incomunicáveis e são os comunicáveis. Quando falamos dos atributos incomunicáveis, estamos dizendo que os atributos incomunicáveis são exclusivos de Deus. Ele não dará a outro. Como ele falou, a minha glória é um atributo de Deus, a glória dele. Eu não dou a outro. É minha. Meu é o poder. Meu é a glória. Minha é a glória. Então, ele não dará a outro. Mas quando falamos desses atributos de Deus, que são chamados de incomunicáveis, são exclusivos de Deus, nós temos a onipresença. Deus é o ser que está em todos os lugares. A própria palavra de Deus nos diz, ele está em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. O salmista mesmo disse,
Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subo ao céu, tu estás. Se eu desço à terra, tu estás. Se eu descer ao mais profundo dos abismos, e lá no céu eu fizer a minha cama, até ali tu estás também. Então, perceba que Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Por isso que Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio, está em todos os lugares. Deus está em todos os locais. Em todo espaço-tempo Deus está. Então, logo entendemos que onipresença, que é duas palavras de origem latina, om, que significa tudo. Então, Deus, ele está sobre todos os lugares. Onipresença. Deus, ele é um Deus onipresente. Ele é o Todo-Poderoso. É aquele que está em todo o local. Tá? Segundo, Deus ele tem como atributo a onisciência. Isso é a ação de conhecer todas as coisas. O salmista disse, ainda antes que saia uma palavra da minha boca, tu já conheces todas elas. Então, o Senhor ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Por isso que a palavra de Deus diz, o texto bíblico, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há como alguém querer escapar das minhas mãos. Eu sei, operando eu, quem impedirá? Além de Deus ser onisciente, Deus é onipotente. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o El Shaddai. São duas palavras de origem hebraica, El e Deus. El, toda vez que você vê a palavra El em um nome, se indica para o nome de Deus, El, Deus. Por exemplo, quando você vê o nome, por exemplo, El Shaddai, El, Deus Shaddai Todo-Poderoso. Então, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Miguel, El, Deus, Miguel, significa quem é como Deus. Gabriel, El, Deus, Gabi, mensageiro, mensageiro de Deus. Rafael, El, Deus, Rafa, o que cura, o que sara. Então, Deus ele é onipotente. Ele é o que pode tudo. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que diz, eu sou o que sou. Eu sou o que sou, que disse a Moisés. Eu sou todo-poderoso. Nós podemos ainda definir como atributo de Deus a eternidade. Deus, ele é um Deus eterno, ele é um ser eterno. Ele é um ser infinito. Ele é um Deus imutável. Ele não muda. Ele não tem sombra de variação. Deus não é uma coisa hoje, amanhã é outra coisa. Ele não muda. Ele disse aos filhos de Israel, vocês não são consumidos, porque eu, Senhor, não mudo. Nós mudamos conceitos, nós mudamos pensamentos, nós mudamos de roupa, nós mudamos de casa, nós mudamos de carro, mudamos de trabalho, mudamos de igreja, mudamos de cidade, de país, né? Mas Deus ele é imutável, ele não muda, ele não tem sombra de variação. Deus não é hoje uma coisa e amanhã é outra, não. Ele é um Deus imutável. Nós temos ainda como característico o atributo de Deus a independência, ele não depende de ninguém. Ô, irmão Ananias, Deus depende de mim para alguma coisa. Querido, Deus não depende da gente. Nós dependemos de Deus. Não, mas se não fosse a gente, Deus não mandaria Jesus para pregar o evangelho. Meu Deus do céu. Quem somos nós? Tem um ditado que diz por aí, quem somos nós na fila do pão diante de Deus? Deus, ele é independente. Se ele quisesse destruir tudo e fazer outra terra com outros povos, ele fazia. Ele é independente. Independente. Se eu aceitar a ele, ele é Deus. Se eu não aceitar, ele é Deus. Se eu quiser pregar a palavra dele, ele é Deus. Se eu não quiser, ele continua sendo Deus. Independente de qualquer situação, ele continua sendo Deus. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele governa sobre tudo. O profeta disse o seguinte, é ele que está sentado sobre o trono. É ele que está sentado sobre o trono, cuja terra é como esse cabelo para o seu pé. É o descanso dos pés dele. Ele Deus triuno, dividido em três. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Daqui a pouco a gente chega por lá também. Temos ainda os atributos comunicáveis.
que ele é um Deus que comunicou esses seus atributos com os homens. Por exemplo, bondade, ele transmitiu aos homens amor, misericórdia, graça, paciência, longanimidade, verdade, justiça, santidade. Ele comunicou com os homens para que os homens sejam santos para chegar até ele, buscar a santificação sem a qual ninguém virá a Deus ou ao Senhor. Quando falamos de Deus, estamos dizendo que além destes atributos, Deus, ele tem nomes. Qual é o nome de Deus? Além de Deus, ele tem seus nomes que na língua hebraica, no grego também, tem uma definição mais aprofundada do seu significado. Por exemplo, ele é o Elohim. Ele é o Elohim. Ele é o supremo governador de tudo e de todos. Ele está acima de tudo, está acima de todos. Ele é o Elohim. Ele é o Adonai, o Senhor, o Mestre, o Dono. Ele é o El Shaddai, como eu te falei já, o Deus suficiente, o Todo-Poderoso. Ele é o El Roi, o Deus que vê. Ele vê tudo. Ele é o El Elyon, Deus Altíssimo. Ele é o Yahvé Shammah, o Deus que está presente. Jeová Jireh, o Senhor que provê. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Jeová Nissi, nossa bandeira. Jeová Shalom, ele é a nossa paz. Então, quando nós começamos a falar sobre Deus, estamos dizendo que ele é o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth. Ele domina sobre tudo e sobre todo. Ele tem o exército angelical, o exército natural, que é da natureza. Ele domina sobre tudo e todos. Você lembra lá no Egito, quando ele mandou as pragas da rã? É o exército dele. E ele tem seu exército humano, que é a sua igreja, o exército de homens, que anuncia a sua palavra. Quando falamos concernente a Deus, estamos dizendo que ele é um ser que tem ocupações. Ele é arquiteto, construtor. Ele disse lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, haja, ele construiu, haja, ele que fez tudo. Ele é o dominador, ele é o professor, ele ensina a sabedoria no capítulo de número 8, versículo de número 22 a 30 de Provérbios. Ele diz o seguinte: o Senhor me possuiu no princípio, isso é a sabedoria falando, de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Desde a antiguidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, fui gerada, e ainda antes de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra. Isso é sabedoria dizendo. Ainda Deus não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer os princípios do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Ele é professor. Vai ver isso aqui, tá? Aí estava eu. Provérbios capítulo 8, versículos 22 a 30. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não ultrapassassem o seu mando, quando compus o fundamento da terra. Então, olha o que a sabedoria fala, olha o que a sabedoria fala. 8, versículo e verso 30 de Provérbio. Então, eu estava com ele e era seu aluno. Sabedoria era um Deus professor. Ele é um Deus rei. Ele é Senhor e Rei. Salmos de número 47, versículo de números 1 em diante, diz o seguinte, de 1 ao 9. Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos vossos pés. Escolherá para nós a nossa herança e a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombetas. Cantai louvor a Deus, cantai louvor ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é Rei de toda a terra. Olha isso aqui, verso 6. Deus, verso de número 7. Deus é Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Então aqui a gente aprende que não é toda coisa, todo louvor, toda adoração que devemos dar a Deus. Ele é Deus. Eu não canto bem não, mas é para Deus, né? Não pode isso. Para Deus a gente dá o melhor. Vocês lembram de Caim e Abel? Deus aceitou o sacrifício de Abel e não de Caim. Para Deus é o melhor. Então, verso de número 8.
Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono de sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo de Deus de Abraão, porque o escudo da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Então, Deus, ele é um Deus que habita em uma cidade com moradias, segundo João, capítulo 14, versículo de números 2 e 3, segundo o Evangelho de João, diz que Jesus disse, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai, na casa de Deus, do meu Pai, tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Morada de Deus é um local que tem árvores com praça e rios. Apocalipse 22 e 2, no meio da sua praça, há de uma e de outra banda do rio. Estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Os céus, a morada de Deus, tem fauna. Eu falei da flora, agora tem fauna, animais. Apocalipse 19, versículo 11 e 14. E viu o céu aberto e eis um cavalo branco. Cavalo, fauna. O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julga a peleja com justiça. Ô irmão Daniel, só tinha um cavalo. Versículo 14. E o seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos. Cavalos, plural. Branco vestido de linho fino, branco e puro. Então, é o céu de Deus, é o céu de Deus. Então, quando nós podemos ver que algumas coisas falam sobre Deus. Ele é criador, ele é dominador, ele é eterno, ele é santo, ele é poderoso, ele está no controle. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Quando falamos concernente a Deus, estamos dizendo que Deus, ele é um Deus trino, como eu iniciei há pouco. Ele é um Deus que é um Senhor dividido em três. Três pessoas distintas. Três pessoas, cada qual com suas características e poder e característica própria. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É aqui a tríplice manifestação de Deus. E sua manifestação no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É a Trindade Santíssima. E cada qual opera tanto o seu querer como o seu efetuar. Cada qual tem o seu poder. O Pai e o Filho são pessoas distintas. O Filho e o Pai é diferente do Espírito Santo. O Espírito Santo é diferente do Pai e do Filho. A gente vê na criação do homem, do mundo, quando diz o texto, e disse Deus, façamos, plural. Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Eu sempre gosto de usar o exemplo de uma fiação elétrica, de uma elétrica. Como é que eu gosto de dar exemplo? Deus, ele é aquele que comanda, haja luz. Ele dá o comando, haja luz. Jesus é como que se apertasse o interruptor. E o Espírito Santo é o que faz acender a luz. Então, Deus, ele é trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós queremos fazer as indicações de alguns materiais, depois da aula que nós tivemos sobre quem é Deus, que ele é o Ser Supremo, que domina sobre tudo e sobre todos. Nós queremos fazer aqui uma indicação de alguns materiais. O primeiro material que eu quero trazer a indicação é Teologia Sistemática Pentecostal, da editora CPAD. Aqui um compêndio de grandes teólogos, tá? Que traz à tona sobre teologia, cristologia, pneumatologia, eclesiologia, soteriologia, angeologia, escatologia. Então é um material que eu vou indicar aos amados. O outro material que nós queremos indicar, da própria CPAD também, Teologia Sistemática, de Stanley Orton. Isso daqui eu indico aos irmãos, tá? Esse aqui eu indico aos irmãos. É uma teologia muito boa, uma perspectiva pentecostal. Para os irmãos terem ideia, a primeira edição da CPAD, aí foi em 96, tá? 96. É um material também muito bom, onde vai trazer concernente às matérias teológicas. Outro material que eu quero indicar é Teologia Sistemática em Diálogo, do pastor Ezequias Soares e da sua filha Daniele Soares. Teologia Sistemática em Diálogo, da editora Bereia, ali da Assembleia de Deus em Pernambuco. Material muito bom, de grande ajuda para o seu conhecimento teológico. E por último, nós queremos fazer uma indicação da editora
Hagnos e luz e vida. Deus, revelação e autoridade, Deus que fala e age, de K.R., tá? Que é considerações preliminares sobre Deus, revelação e autoridade. São quatro materiais de indicação, tá? Que você consegue comprar aí pela internet, tá bom? Deus em Cristo te abençoe, Deus em Cristo continue te ajudando e lembrando sempre, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E como o salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus te abençoe.